e eu quero então convidar os irmãos para lermos o texto de Atos, capítulo 17, dos versículos 10 a 12. 3 versículos que narram o episódio conhecido no livro de Atos, e vamos partir desse texto para recordar esse importante ensino da Escritura sobre a Escritura, como nós faremos aqui. Atos 17, 10 a 12, diz assim a palavra de Deus: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Vamos orar mais uma vez. Deus, fala conosco, como o Senhor já tem feito, e continua a ministrar o nosso coração agora da Tua palavra, que sejamos edificados, desafiados, em nome de Jesus. Amém. É muito clara a expressão, e certamente todos nós sabemos, que Deus tem propósitos para as nossas vidas. Alguns propósitos são gerais e aplicados a todos os seus filhos, mas alguns são específicos e aplicados a cada pessoa e a cada vida de forma muito particular. No momento atual que nós vivemos, um momento de pandemia, um momento em que, quando nós olhamos para essa questão macro, às vezes nós não entendemos muito bem o agir de Deus ou as razões do agir de Deus, permitindo ou conduzindo a história como está nesse momento. É muito importante nós entendermos essa questão dos propósitos de Deus para a nossa vida. Eles devem ser cumpridos e eles devem ser trazidos para o nosso viver. E se temos essa compreensão clara, fica mais fácil e mais provável de que os propósitos de Deus se cumpram então na nossa vida. É importante conhecer os propósitos de Deus. Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósito, ele enumera a importância de conhecer os propósitos de Deus para a vida. Ele fala que com isso a vida tem sentido. Mesmo nos momentos de lutas e dificuldades, como nós vivemos agora, é muito interessante realmente pensar nisso. Quando se pensa com os princípios de vida, e isso em vários aspectos, seja nessa questão tão discutida essa semana, como o uso da máscara, que alguns vão pensar no propósito de proteger o outro e outros nem pensarão no outro, e assim a gente tem uma discussão longa aí por um longo tempo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos os propósitos e a nossa responsabilidade à luz da Escritura, a gente está entendendo propósitos de Deus para a nossa vida. Conhecer também simplifica a vida, porque às vezes algumas coisas que nós não entendíamos, agora conhecendo o propósito de Deus, isso se torna mais claro, então fica mais simples. Quem não sabe às vezes fica se questionando, por quê? Mas uma vez que nós conhecemos, é como alguém disse, que quando nós entendemos, aí cessa uma luta na mente e no coração em relação a essa dúvida que às vezes fica em relação ao propósito de Deus. Conhecer os propósitos também direciona a vida, porque nós sabemos para onde nos dirigimos e para onde devemos ir ou não devemos ir, conforme o propósito que Deus tem demonstrado para nós. Também estimula a vida, porque uma vez que nós sabemos aquilo que Deus tem para nós, nós somos incentivados a viver à luz desse propósito. E um propósito muito particular e importante também, que conhecer o propósito de Deus nos prepara para a eternidade. E nesse momento, esses propósitos também fazem muito sentido quando nós pensamos em viver a vida como discípulos e discípulas de Jesus, que é um propósito de Deus para todo crente. O objetivo de Deus para nós é que vivamos como discípulos de Jesus. E viver como discípulo, discipulado, implica isso, em uma transformação que nos leva a ser mais semelhantes a Cristo a cada dia. Há um texto da Escritura que vez ou outro tenho lembrado, que ele diz isso: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, quando Deus nos chama para ser dele, Ele nos chama para ser semelhantes ao seu Filho, para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus tem como propósito para cada um de nós que o caráter de Cristo seja visto em nós, seja desenvolvido na nossa vida, e nós cresçamos a cada dia para sermos mais parecidos com Jesus. E isso está para nós em todos os momentos da nossa vida, em toda a nossa vida. Nós chamamos isso de santificação. Esse processo em que o Espírito vai agindo na nossa vida e nós vamos crescendo na nossa fé, nas nossas convicções, nas nossas práticas que nos fazem dia a dia sermos mais parecidos com Jesus. E esse é um propósito muito importante. Muitos às vezes não sabem, não entendem e não querem viver esse propósito. É o que a gente chama em alguns momentos do complexo de Peter Pan. Pessoas que não querem crescer. Então ele nasceu e fica daquela forma pensando na vida cristã por um longo tempo. Mas olha o que Jesus disse quando ele fala sobre isso. Então disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Ele mostra, depois de falar aos que creram nele, que eles tinham que permanecer na palavra para um crescimento e evidenciarem na sua vida que eram verdadeiramente discípulos de Jesus. Esse texto está em João capítulo 8, versículos 31 e 32, e além de mostrar esse aspecto do crescimento, Jesus lembra aqui também que a palavra é um dos instrumentos que Deus usa para esse crescimento na vida de todo crente. Quando nós lemos o texto em que está baseada a nossa mensagem nessa noite, Atos 17, 10 a 12, nós não podemos perder de vista o que está acontecendo no livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos é também chamado Atos do Espírito Santo, ou Atos de Jesus, como alguns gostariam. E é importante lembrar que aquilo que está começando e está acontecendo na vida da igreja vai sempre ser lembrado como a palavra presente, como um fio que está conduzindo essa história. Nada do que está acontecendo está se dando à parte da palavra de Deus. Poderia fazer aqui uma grande lista, mas eu vou mencionar só alguns textos que mostram essa realidade da palavra de Deus presente no desenvolvimento da igreja nesse primeiro momento. Texto de Atos 2, 41 e 42 diz: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Duas vezes nesse texto ele já menciona isso. Aceitaram a palavra de Pedro, a pregação que ele tinha feito, e versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina, que é o ensino dos apóstolos. Atos capítulo 8, versículo 4: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A perseguição veio e eles saíram, mas eles não saíram meramente fugindo e se escondendo, não, eles saíram pregando a palavra. Atos 12, 24 diz que entretanto a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Diante de maldades feitas contra irmãos, contra apóstolos, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Perto do texto que nós lemos, em Atos 17, o texto diz que, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: esse Jesus que eu vos anuncio é o Cristo.
A palavra está assim. Eu poderia, como eu disse, citar vários outros textos, mas bastam esses para que a gente possa ver aquilo que está acontecendo. E como a palavra de Deus vai sendo esse fio condutor que vai trazendo crescimento e transformação na vida de pessoas que ouvem dessa palavra e se aproximam dela. E aí então a palavra chega a Bereia pela pessoa de Paulo e Silas, que chegam ali, e nós temos aí esse texto que lemos, e que eu vou tematizar aqui a mensagem como atitudes que geram transformação, olhando para esse texto, para que a gente possa recordar com o sincero desejo no meu coração, que a gente possa, pela ação do Espírito, entendermos e vivermos essas atitudes, para que nós possamos cada vez mais sermos transformados na nossa vida, a cada dia e em cada instante. Quais são as atitudes que geram transformação? A primeira delas é o acolhimento ávido da Escritura. Observe que no versículo 11 ele diz: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Foi assim que eles receberam. E receber com avidez é receber com forte desejo, é receber como que alguém sedento que busca água, é receber de bom grado, com alegria no coração, de boa vontade, com muito interesse, como diz uma tradução mais comum na nossa língua. Os judeus de Bereia tinham essa vontade de receber a palavra, esse desejo, não perdiam a oportunidade assim que, quando a tinham, de ouvirem e de acolherem no coração a palavra de Deus. Alguns comentaristas dizem que eles tinham uma mente aberta nesse sentido de receberem e de acolherem a palavra. Eu li certa vez uma citação de Dom Pedro, que foi retirada de um diário seu, e ele dizia assim: eu amo a Bíblia, eu leio-a todos os dias, quanto mais a leio, tanto mais a amo. Alguns que não gostam da Bíblia, eu não compreendo tais pessoas, mas eu a amo. Amo a sua simplicidade, amo as suas repetições e reiterações da verdade. Como disse, amo a Bíblia cotidianamente e gosto dela cada vez mais. Esse sentimento é o sentimento que a palavra diz que deve estar no nosso coração quando nós pensamos na Escritura, na palavra de Deus para as nossas vidas. E a palavra de Deus nos orienta a isso. Tiago 1:21, por exemplo, diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Hoje nós temos visto no mundo inúmeros esforços para encontrar um remédio, uma vacina contra o Covid-19. Inúmeras faculdades, várias, têm estudado, têm se empenhado, muito tem se gastado para salvar o corpo. Isso é importante, isso deve ser feito. Nós oramos e suplicamos a Deus que isso aconteça logo. Mas para a salvação da nossa alma, o texto de Tiago está nos lembrando que a Escritura é poderosa para fazer isso. Então, maior que o esforço que tem se feito para buscar a cura da enfermidade, a gente deve comparar isso e pensar no nosso anseio pela palavra de Deus, pela Escritura que vem para a nossa vida. Entendermos que nós nunca devemos ter uma atitude de repúdio, de querer distante de nós a Escritura e a vontade de Deus. Eu lembro da parábola do semeador, quando nós vemos diferentes tipos de solo expressando reações em relação à palavra. E alguém já disse que ali nós temos alguém que seria como uma pessoa que tem uma mente fechada, como aquele que é a semente que cai à beira do caminho. Alguém que tem uma mente superficial, que seria como aquele que tem um solo rochoso. E alguém que tem uma mente distraída, que vai se devagar, que é como a semente que cai entre os espinhos. E nenhum deles recebe a palavra com avidez. O último solo, sim, que é a boa terra, onde a palavra vai produzir, onde a palavra vai trazer frutos.
que o meu e o seu coração sejam assim, toda vez que qualquer palavra for semeada ao nosso coração. Então essa é a primeira atitude que eu quero lembrar, e ela é transformadora. Começa com ela, recebermos a palavra com avidez. Uma segunda atitude que o texto nos mostra é o exame contínuo da Escritura. Observe que depois de falar que eles receberam a palavra com toda avidez, ele diz: examinando as Escrituras todos os dias. Hoje nós temos uma grande bênção que vem do período da Reforma, levantada lá por Lutero e outros reformadores, que é o livre exame das Escrituras. Às vezes a gente discute isso na teologia, sobre essa questão da livre interpretação, do livre exame. Nós temos essa facilidade de termos o livre exame das Escrituras. Qualquer pessoa hoje pode pegar a Bíblia, ter um exemplar da Bíblia, seja físico como esse, ou no celular, no aplicativo, e ter esse contato com a Escritura. Hoje está muito fácil a gente fazer isso, o acesso está muito fácil, e às vezes isso, ao mesmo tempo que é uma bênção, pode também ser um problema, porque, como eu tenho dito em algumas ocasiões, essa tem sido uma preocupação minha e de alguns colegas nesses dias, porque nós temos recebido tanta palavra, que às vezes a gente parece que não está assimilando bem. Quando a gente recebe demais e a gente não digere aquilo que nós estamos recebendo, a gente corre esse risco. Então a gente precisa estar atento a isso, para recebermos, mas examinarmos, assim como os bereanos faziam. Examinavam as Escrituras todos os dias. A gente tem então essa liberdade, e a gente vai entender que quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos ver que nós temos bênçãos que nós recebemos dela, e aí nós vamos aprendendo, vamos crescendo, e aí nós vamos querer ainda mais continuar examinando. Hoje muitas pessoas têm a Bíblia como um amuleto. Ainda algumas pessoas, isso era mais presente há algum tempo atrás, mas ainda hoje se tem. Quando você chega às vezes em uma casa e você encontra, e aí fica sabendo que em alguma casa tem uma Bíblia aberta, normalmente no Salmo 91, como se a Bíblia aberta naquela casa fosse espantar qualquer mal espiritual que chegasse àquela casa. Mas às vezes a Bíblia nunca é lida, nunca é examinada, então ela fica ali como se fosse um amuleto que trouxesse a proteção, mas ela está para ser lida, ela está para ser examinada, para ser estudada, para aprendermos os princípios, para fazermos aquilo que lemos no início, no texto de Deuteronômio, entendermos aquilo que é a vontade de Deus para nós, para andarmos nelas. Eu li certa vez a história de um menino que estava brincando no porão da sua casa, em meio a alguns livros velhos, e ele achou um livro lá de capa preta. E ele olhou e falou: mãe, que livro é esse? E a mãe falou assim: meu filho, esse é o livro de Deus. E o menino disse assim: mãe, por que a gente não devolve então para ele? Ele está aqui, ninguém está lendo, não está fazendo nenhuma diferença aqui. E às vezes corre o risco de acontecer também quando nós temos a palavra, mas não a examinamos. Que isso nunca aconteça na minha casa, na sua casa. A gente tem essa facilidade, tem essa liberdade de examinar as Escrituras. É importante que quando você vá fazer isso, você tenha um método. E no discipulado aqui, nós, na 10ª igreja, nós utilizamos o OICA, que é uma sigla para observação, interpretação, correlação e aplicação. E a ideia que a gente busca desenvolver é que todas as vezes que você lê um texto, cada vez que se lê o texto, tem contato com o texto, a gente possa, à medida que a gente vai crescendo nesse exercício, isso possa quase que naturalmente acontecer. Eu vejo aquilo que está acontecendo no texto, penso em algo que eu não compreendo, e então eu vou buscar interpretar, eu vou correlacionar isso, vou fazer uma análise de outros textos que corroboram também com essa verdade que está sendo ensinada, e vou aplicar. Como eu vivo agora esse texto? Estamos como que fazendo isso agora. Nós lemos o texto, observando aquilo que aconteceu. Paulo e Silas chegaram em Bereia, e eles
ao anunciarem a palavra foi recebida com avidez. E eu expliquei o que é avidez. Então eu interpretei, fiz uma correlação mostrando que a gente tem outros textos também que falam sobre isso. E aí o que a gente faz agora? A gente fala, quando eu pegar a Bíblia, não vai ser mais como pegar um livro qualquer. Quando eu leio um versículo, não vai ser mais como ler um outro texto qualquer, porque é a palavra de Deus. E eu tenho que ter esse desejo ardente pelas coisas de Deus e pela palavra de Deus. É Deus falando comigo. É a aplicação. Tem que mudar, tem que ser diferente em relação àquilo que nós estamos ouvindo e aprendendo da palavra de Deus. Eu creio que com o examinar a todos os dias esse ensino, vale lembrar aquilo que era dito para o povo de Israel e foi anunciado lá em Deuteronômio, quando eles tivessem um rei, o que o rei deveria ter e um cuidado que eles deveriam ter. Diz assim o texto quando fala das orientações em relação ao rei: esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata ou muito ouro. Também quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estatutos para os cumprir. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda. Assim ele prolongará os dias do seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. O rei devia ter esse cuidado, como alguém que representava de certa forma Deus, que deveria ser conduzido por Deus para a condução da nação. Ele deveria ter a escritura nas suas mãos, não só ter nas mãos, mas ler todos os dias. E o objetivo não era ele saber da lei, o objetivo não era ele saber o que estava escrito, era para que o seu coração não se exaltasse. Por isso é muito normal você conhecer alguém que lê a Bíblia, que examina a Bíblia, e o seu coração não se exalta, porque ele vai aprendendo a palavra de Deus, ele entende aquilo que a palavra diz, que ele não deve se exaltar, mas ele precisa se humilhar na presença de Deus. Esses benefícios vêm à nossa vida quando nós examinamos as Escrituras todos os dias. Então essa também é uma atitude importante. Nós recebemos a palavra com avidez e nós examinamos continuamente as Escrituras para que recebamos de Deus aquilo que Ele tem falado conosco. Mas uma terceira atitude que eu quero destacar aqui é a confiança firme na Escritura. Essa atitude também vai contribuir para que haja e para que venha transformação na nossa vida através da palavra. Observe como o texto diz, versículo 12: com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Eles creram em Jesus, porque ouviram da palavra, receberam aquela palavra. Isso veio por conferir. Eles examinaram e eles faziam isso com um objetivo muito claro de ver se as coisas eram de fato assim. E observem como eu mencionei há pouco, quando Paulo chegava e pregava, ele estava com uma mensagem muito clara e direta. Quando eu mencionei os textos de Atos, eu disse isso, porque ele anunciava falando que aquele que estava prometido no Antigo Testamento era aquele que tinha vivido naqueles dias. Jesus era o Cristo, e ele então estava anunciando isso. As pessoas, ao ouvirem, reconheciam que Jesus era o Cristo. Paulo falava de Jesus e ele estava evidenciando isso, mostrando. Alguns textos vão usar essas palavras, que ele estava arrazoando, que ele estava como que convencendo, exortando as pessoas a essa verdade. E a palavra de Deus deve nos conduzir inicialmente a isso. Por isso que, como eu disse há pouco, nós lembramos há alguns dias que nós vamos conhecer da nossa reconciliação com Deus quando nós olhamos para a cruz de Cristo, e isso está registrado na palavra, isso nos está ensinado na palavra. O Evangelho de João,
quem termina e lembra isso de uma forma muito clara, quando ele diz: na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João 20, 30 e 31. E a palavra de Deus nos leva a crer em Jesus. A palavra de Deus nos leva a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. A palavra vai mostrar de uma forma clara que nós estávamos destinados à perdição eterna, à morte eterna, a passarmos a eternidade separados de Deus. Mas Cristo veio para pagar o preço pelo nosso pecado, para que pudéssemos assim sermos reconciliados com Deus e podermos agora desfrutar de uma vida com Deus. Por isso a Bíblia nos lembra isso. Ela foi escrita para isso. Qualquer outro benefício que você tiver da Bíblia, se você não tiver esse, melhor dizendo, você está perdendo o objetivo principal, que é trazer reconciliação com Deus, transformação de vida que nos reconecta com Deus, para andarmos com Ele e para vivermos com Ele a cada dia. Por isso, toda pessoa que se aproxima da Escritura tem que entender isso que Paulo estava ensinando em Atos, e que a Escritura ensina de forma abundante, de forma extensa, que Cristo veio pagar o preço pelo nosso pecado, para que possamos desfrutar de um relacionamento, de uma vida com Deus. E nós continuamos a nossa vida crendo nas promessas de Deus, com a confiança firme na Escritura, entendendo e crendo que Deus está conosco, tendo a nossa fé aumentada a cada dia, crendo mais nas promessas de Deus, nos lançando nas mãos do Senhor e obedecendo aquilo que Deus nos manda fazer, como Pedro fez certa vez, quando Jesus se aproximou dele e de outros discípulos que tinham passado a noite pescando e nada apanharam, e Jesus fala para eles lançarem a rede em determinado lugar, e Simão fala: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Quando tudo é contrário àquilo que a gente sabe que dá certo, porque Pedro era pescador e conhecia aquele mar, não estava funcionando, Jesus chega e diz, ele fala: Senhor, eu acho que eu já fiz tudo que podia, mas o Senhor está falando, eu vou fazer. Então, quando Deus nos manda fazer, nós não questionamos, nós não falamos assim: Senhor, mas é difícil. Eu lembro, pensando aqui para conversarmos, eu lembrei quantas vezes nós ouvimos da palavra, que a palavra nos manda perdoar o outro, e a gente, quando trata disso, a gente sempre lembra que é difícil, e é difícil. A Bíblia não diz que é fácil, mas ela manda, e se ela manda, a gente dá um passo de fé e fala: Deus, me ajuda, que eu quero obedecer. Confiança que Deus vai nos abençoar e vai nos dar condições de viver aquilo que Ele mesmo está mandando que nós façamos. Eu li uma frase de Moody, evangelista Moody, certa vez. Ele disse assim: orei a Deus pedindo fé, e pensei que um dia a fé desceria e me atingiria como um raio. Aí um dia eu li na Bíblia: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Abri a minha Bíblia e a minha fé tem crescido desde então. É assim, a gente abre a Bíblia, recebe com o nosso coração desejoso de receber de Deus, a gente examina e a gente crê. É muito triste quando a gente vê um crente que não crê na palavra, nesse sentido de se lançar nas mãos de Deus para fazer a vontade dele. Aí a gente pergunta: onde está a fé? Onde está a confiança de que Deus vai cumprir aquilo que Ele está falando? Essa confiança deve estar no nosso coração. Nós precisamos lembrar disso, precisamos reconhecer a autoridade e aceitarmos a autoridade da Escritura. Hoje, quando nós pensamos naquilo que nós fazemos e muitas decisões que nós tomamos, elas têm muitas vezes bases erradas. Alguns tomam decisões com base na cultura, quando pensa, por exemplo, todos fazem isso. Outros tomam na tradição, quando pensam assim: sempre fizemos assim, sempre fizemos isso.
Outros tomam decisões com base na razão. Isso me pareceu lógico, me pareceu razoável agir assim. E outros na emoção, eu senti que era a coisa certa a fazer. Olha, irmãos, pensem que caminhos a gente pode tomar na nossa vida, quantas decisões erradas a gente pode tomar quando a gente não se guia pela palavra, quando a gente começa a considerar outras bases para as nossas decisões. Por isso a gente pode entender, Deus fala conosco pela palavra, pela escritura, e eu posso confiar nessa palavra, confiar a ponto de obedecer. E é interessante pensar nisso. O que Deus já falou a você, que você sabe que deve fazer e ainda não fez? Por que não fez? Por que essa desobediência? Vamos clamar a Deus e vamos tomar uma atitude, evidenciando essa transformação naquilo que depende de nós. Porque se Deus tem falado ao nosso coração, o Espírito já tem agido e nós não podemos nos endurecer. Temos sim que obedecer aquilo que Ele tem nos falado. Eu quero concluir lembrando que a palavra de Deus é instrumento de Deus para a transformação das nossas vidas, como disse no início. Por isso nós devemos acolhê-la com avidez, examiná-la continuamente e confiar firmemente nessa palavra que é autoridade para a nossa vida. E olharmos para esse texto de Bereia, o sonho de todo pastor, de todo líder de igreja, é que nós todos crentes sejamos bereanos, que a gente consiga olhar para a Escritura, recebê-la com essa vontade, com esse desejo ardente, examinarmos, confiarmos e vivermos a palavra. Por isso eu quero convidar você para vivermos a palavra, primeiramente buscando pela ação do Espírito desenvolver esse desejo ardente pelas Escrituras. E é importante lembrar isso, nós não recebemos a palavra somente quando nós cremos em Jesus, mas dia a dia nós a recebemos. Continuamente nós estamos recebendo a palavra, como na parábola do semeador. Por isso tenhamos a mente e os corações abertos. Eu tenho dito que hoje isso tem sido um problema muitas vezes, porque hoje nós temos muitas mensagens, muitas palavras, muitas possibilidades de ouvir, mas eu tenho me perguntado e pensado o quanto isso tem se tornado prático, o quanto isso tem sido apenas para que a gente saiba mais. E de vez em quando a gente faz um teste com alguns irmãos para ajudar nisso, para que fale assim, eu ouvi, mas e daí? E daí que eu devo refletir sobre isso que eu estou ouvindo, o que isso trouxe para a minha vida. Então a gente faz isso. Fiz isso aí com alguns irmãos na semana passada e tive excelentes surpresas e algumas tristezas, mas é assim mesmo. É assim, a gente está na palavra, e a palavra diz isso, e eu não desconfio da palavra, então ela me lembra que vai ser assim. Mas a gente deve receber essa palavra com avidez, entender que dia a dia nós a recebemos, e receber como que Deus falando conosco, é Deus falando conosco. Eu quero te convidar também para vivermos essa palavra examinando em primeira mão, de forma frequente e periódica, as Escrituras. Hoje, por que eu estou falando primeira mão? Porque esse aspecto de nós ouvirmos a palavra, ela muitas vezes vem de segunda mão. Graças a Deus, porque nós temos muitas pessoas que têm estudado e que têm se disponibilizado a nos ensinar da palavra. Mas é importante que nós leiamos a palavra, que eu pegue a Bíblia e leia, e busque entender aquilo que Deus está falando comigo pessoalmente. Porque alguém que grava um sermão lá no Nordeste, isso pode trazer uma aplicação, e certamente trará uma aplicação para nós, mas nós não podemos abrir mão jamais desse contato direto com a Escritura. Por isso que a gente desafia os irmãos, leiam a Bíblia todo ano, por exemplo, de uma forma contínua e subsequente. Alguns já terminaram a leitura esse ano, já estão começando de novo. Louvado seja Deus por isso. Essa ideia de examinar continuamente, com frequência, periodicamente, as Escrituras, todo dia, todos nós
que somos crentes temos que ler. Seja numa meditação, talvez usando um devocional, mas o ideal seria nós pegarmos e lermos e pela graça de Deus, pela orientação do Espírito, meditarmos e trazermos uma lição para a nossa vida. O importante é examinarmos, não nos desanimarmos e não abrirmos mão de termos esse contato direto, como estou chamando aqui, de primeira mão, em relação à Escritura. Vivamos a palavra também confiando, a ponto de submeter a vida em obediência aos ensinos da Escritura. E esse é o grande desafio nosso, porque o objetivo de nós termos o contato com a Escritura não é só saber da palavra, não é só conseguir explicar a palavra, não é só convencer outro que eu estou certo, mas ser transformado por ela, ser transformado por Deus através dela como instrumento dele. E isso é o mais importante, porque se eu citei o exemplo há pouco do perdão, e posso ser um exímio conhecedor de tudo o que a Bíblia diz sobre o perdão, mas se eu não perdoo, eu corro o risco sou um hipócrita, se eu falo isso e se eu não vivo isso. E todos nós corremos esse risco, por isso todos nós temos que nos vigiar constantemente em relação àquilo que nós conhecemos e às vezes aquilo que nós ensinamos da Escritura. Por isso que eu não poderia não ler a Escritura e estar aqui falando sobre ler e examinar e estudar a Escritura. Coerência a gente deve ter, mas a gente deve ter obediência para falar: a Deus, eu quero ser fiel ao Senhor, quero cumprir a tua palavra, então se o Senhor me mandou fazer, eu vou fazer. Tem um missionário do Brasil de muitos anos já, um senhor, que ele certa vez, eu ouvi alguém citando uma frase que ele disse assim: quando Deus te mandar sentar, não procura cadeira, que às vezes Deus fala alguma coisa, a gente quer as condições, né? Onde, Senhor? Não, Deus mandou sentar, senta, pronto, no chão, se tiver cadeira. Quando Deus mandar, não procura as condições, obedeça. Às vezes a gente procura uma ou outra possibilidade de não fazermos aquilo que nós não queremos, mas nós devemos ter essa propensão para obedecer. Isso é uma questão de confiança na Escritura, mesmo quando alguma coisa é difícil para nós, é nos deixarmos transformar pela palavra. E aí a gente pode olhar para a nossa vida e entender aquilo que muitas vezes nós sabemos que tem que fazer, mas é difícil para nós. Então eu devo confiar no Senhor e fazer, confiando na graça dele, que vai me honrar por estar buscando uma vida de obediência. E esse é o aspecto máximo de vivermos a palavra, porque eu não vivo a palavra só recebendo com avidez, eu não vivo a palavra só examinando todos os dias, eu vivo a palavra obedecendo a palavra. Que Deus nos abençoe para que nós vivamos assim a Escritura a cada dia, em obediência ao Senhor quanto aos princípios e ensinos e mandamentos que temos recebido da sua palavra. Que Ele nos abençoe e continue transformando a nossa vida através da sua palavra.